Quando alguém diz que o Vasco só começou a existir no cenário internacional depois da Libertadores, essa pessoa está ignorando décadas de história. Muito antes de existir Mundial de Clubes, muito antes da FIFA decidir quem era o melhor time do planeta, o Vasco da Gama já cruzava oceanos, já enfrentava gigantes europeus e já colocava o futebol brasileiro no mapa mundial. Para entender essa história, é preciso voltar a um tempo em que o futebol não tinha fronteiras bem definidas, mas tinha coragem. Um tempo em que viajar para outro continente significava semanas de navio, em que os gramados eram irregulares, em que não havia dinheiro fácil, marketing global ou transmissões internacionais. Mesmo assim, o Vasco foi. Hoje, quando falamos de Mundial de Clubes, estamos falando de um torneio oficial, organizado pela FIFA, com regras claras, datas fixas e reconhecimento global. Mas durante boa parte do século XX, isso simplesmente não existia. Não existia Libertadores, não existia Copa Intercontinental, não existia nada que determinasse oficialmente quem era o melhor clube do mundo. O que existia eram torneios internacionais organizados por federações locais, convites entre campeões nacionais e principalmente o respeito conquistado dentro de campo. E é exatamente nesse cenário que o Vasco construiu uma reputação que atravessou continentes. Nas décadas de 1940, 50 e início dos anos 60, excursões internacionais eram o maior desafio que um clube podia enfrentar. Enfrentar campeões nacionais da Europa fora do Brasil era algo raríssimo. Pouquíssimos clubes sul-americanos aceitavam esse tipo de desafio. O Vasco aceitou. E não apenas aceitou, competiu, venceu e voltou respeitado. Um dos exemplos mais emblemáticos dessa história é o Torneio de Paris, em 1957. Disputado no Parque dos Príncipes, reunia grandes clubes europeus em um momento em que o futebol da Europa se considerava superior. O Vasco chegou como convidado, como representante do futebol sul-americano, e saiu campeão. Não foi um acaso, foi o resultado de um time organizado, técnico e mentalmente preparado para enfrentar o que havia de melhor no mundo naquele momento. É importante deixar algo muito claro. O Torneio de Paris não era um Mundial de Clubes. Ele não foi organizado pela FIFA e não tem reconhecimento oficial como título mundial. Mas para aquela época era um dos torneios internacionais mais importantes que existiam. Vencê-lo significava mais do que levantar uma taça. Significava quebrar a ideia de que o futebol fora da Europa era inferior. E o Vasco fez isso em um tempo em que o futebol brasileiro ainda buscava a identidade internacional. Além do Torneio de Paris, o Vasco participou de diversas excursões internacionais históricas, jogos disputados em solo europeu contra clubes tradicionais, muitos deles campeões nacionais. Vitórias que não apenas entraram para a história do clube, mas ajudaram a abrir portas para outros times brasileiros e sul-americanos. Naquele período, cada jogo internacional era tratado como um evento, não havia amistoso fácil. Cada partida representava a honra de um país, de um continente, e o Vasco carregava essa responsabilidade com personalidade. É por isso que até hoje surge a discussão: esses títulos se comparam a um Mundial de Clubes? Oficialmente não, e é importante que o vascaíno saiba disso para não cair em provocações ou debates desnecessários. O Vasco não precisa forçar história. A história do Vasco é forte o suficiente por si só. O que pode e deve ser dito é que naquela época, esses torneios eram o mais alto nível de competição internacional existente. Eles não substituem um mundial, mas representam algo que muitos clubes jamais tiveram: protagonismo global antes mesmo do futebol ser global. Quando a Copa Intercontinental surgiu em 1960 e depois o Mundial organizado pela FIFA, o futebol já havia sido pavimentado por clubes que ousaram antes, e o Vasco foi um deles. É curioso perceber como, com o passar dos anos, a história vai sendo simplificada. Torna-se comum ouvir que só é grande quem venceu o Mundial, mas essa lógica ignora décadas em que simplesmente não havia como vencer algo que não existia. A grandeza do Vasco está no fato de que ele não esperou o mundo ficar pronto, ele ajudou a construir esse mundo. Enquanto muitos clubes estavam limitados às fronteiras nacionais, o Vasco estava enfrentando estilos diferentes, culturas diferentes, arbitragens diferentes. Estava aprendendo e ensinando futebol ao mesmo tempo. Esse protagonismo internacional não se mede apenas em taças, mas em respeito. O Vasco foi respeitado fora do Brasil muito antes de ser comum respeitar clubes brasileiros. Isso explica por que o Vasco é citado em livros, registros e relatos históricos do futebol mundial, não como um coadjuvante, mas como um pioneiro.
Então, quando alguém tenta diminuir esses feitos dizendo que não era mundial, a resposta correta não é tentar transformar esses títulos em algo que eles não são. A resposta correta é explicar o contexto, é mostrar que o Vasco esteve presente quando o futebol ainda estava sendo escrito. Não existe mentira nessa narrativa, existe história. O Vasco da Gama não precisa de reconhecimento retroativo da FIFA para ser gigante. Sua grandeza está registrada no tempo, nos gramados e na memória de quem viveu e estudou futebol. O Mundial é um título importante, sem dúvida, mas ele é apenas uma parte da história. E a história do Vasco começou muito antes. Ser vascaíno é entender que grandeza não nasce pronta, ela é construída. Com coragem, com viagens improváveis, com jogos que poucos tiveram a ousadia de disputar. O Vasco foi gigante quando ser gigante significava atravessar oceanos sem saber se haveria volta gloriosa. E voltou. E é por isso que, mesmo décadas depois, o nome Vasco da Gama ainda ecoa quando se fala em pioneirismo, respeito e história no futebol mundial. Essa não é uma história para ser comparada com o Mundial. É uma história que veio antes dele. E quem entende de futebol, sabe. E assim termina mais um capítulo da história do Vasco da Gama, revelando segredos que poucos conhecem e momentos que jamais foram contados. Se você gostou de descobrir esses bastidores sombrios e quer continuar explorando a história do nosso gigante, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada vídeo traz histórias inéditas, lendas e mistérios que vão muito além dos campos. Até o próximo episódio, torcedor. E lembre-se, o Vasco sempre foi e sempre será muito mais do que um clube.